Expressão direta no seu terceiro episódio com uma pergunta que deixou o Diogo aqui de calças curtas. E é um verdadeiro teste para ver se eu tenho grande expressão direta mesmo. Perceba a complexidade e a profundidade de detalhes dessa pergunta aqui. Quais são as implicações éticas e sociais relacionados ao uso emergente de técnicas avançadas como modificação genética e realidade virtual no aprimoramento do desempenho atlético? Como que pode ser impactado isso na sociedade como um todo? Não é nenhuma pergunta, na verdade é uma constatação de algo que para nós parece muito futurista, mas está impetrado no nosso presente, na nossa realidade. Eu separei alguns pontos de entendimento, mas o primeiro deles eu quero que vocês pensem lá na 8ª série de vocês. Vocês lembram o que me fez me apaixonar pela genética, me apaixonar pela ciência? Foi a genética. Vocês lembram da situação do azão, 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 azinho, azinho, azinho? Vamos contextualizar sobre genética, tá? Lá que a gente aprendeu na 8ª série, pegando a minha família de exemplo. Apesar de eu ser esta pessoa que vocês estão vendo, eu fui um neném muito loiro, com o olho pouco mais esverdeado e pele muito clara. Então, na verdade, ou eu sou um azão, azinho, ou até um azinho, azinho. Mas eu que digo, eu sou um azão, azinho, isso vai entender. Marcela, minha esposa, mãe dos meus filhos, foi também uma criança muito loira, olhos castanhos, pele clara, e ela também pode constatar-se que é um azão-azinho, principalmente por causa do olho. Tá? Então, na verdade, se o Diogo é azão-azinho e a Marcela é azão-azinho, já saberíamos que os nossos filhos ou seriam azão-azão, pelos dois as, azão-azinho, ou azinho-azinho. Constatação da Lívia: cabelo castanho bem claro, pele bem clara, olhos castanhos, azão-azinho. E Henrique, a constatação que a Marcela e eu temos azinho, cada um tem um azinho. Henrique, um loiro quase branco, pele bem clara, olhos bem azuis, azinho, azinho. Então, entenderam? Essa é a composição genética que nós precisamos entender lá na 8ª série, primeiro ano do 2º grau. Mas agora vamos entender quais as modificações genéticas e vamos entender primeiro dessas modificações genéticas, como elas podem impactar no esporte. Então vamos lá, dentro do esporte, dentro de desempenho, de performance. Essas modificações genéticas nada mais é que a alteração de alguma identidade genética para melhorar algumas valências de performance, como força, velocidade, raciocínio, enfim. Eu separei 3 pontos aqui, tá? Obviamente que eu não sou um especialista em genética. Tá? Eu conheço superficialmente, então por isso eu separei 3 pontos. Terapia gênica. Terapia gênica nada mais é que a introdução desses genes específicos do que você quer melhorar. Edição genética, que é a utilização de técnicas para editar genes e influenciar algumas características. Por exemplo, ser uma pessoa mais alta, mais magra, para ser um jogador de vôlei, de basquete, enfim. Então, muito superficialmente. E um terceiro ponto, e esse sim para mim que chama mais atenção, que é seleção genética. Eu tenho uma amiga chamada Cindy aqui de Barcelona, que ela é uma médica voltada para esse desempenho genético, tá? E eu vou conversar bastante com ela, e se tiver informações diferentes eu trarei aqui sobre, tá? Mas agora, a seleção de embriões. Vamos dizer que 2 pessoas não conseguem engravidar e querem fazer este trabalho para sua mulher engravidar, e ela seleciona alguns embriões com essas modificações genéticas. Já está mais ou menos conduzindo em que você vai ter um filho assim, 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 com esta valência, com isto, com isto. Isso impacta aonde? Vamos lá. Isso é uma coisa que está já na nossa sociedade. Eu não considero que isso seja antiético, que tem um impacto social negativo, muito pelo contrário. Eu sou um cara, se nós pensarmos a grosso modo e de maneira bem rasa, eu sou um cara que amo o esporte e vou amar em que nasçam mais Cristianos Ronaldos, mais Usain Bolts, mais Pelés, etc, etc, etc.
Então, na verdade, esta competitividade que pode haver num futuro próximo, e aí eu digo um futuro próximo, vamos lá, 20 anos, tá? Onde esses nenéns vão ter nascido, desenvolvido e estarão já prontos para o desempenho. Ian Thorpe, que provavelmente muitos de vocês não se recordam, tiveram sim algumas modificações genéticas no pé dele para ter uns pés mais pés de pato, para ter uma natação mais desenvolvida, uma batida de perna maior. Isso vai acontecer bastante, nós vamos ver isso bastante. Eu não considero isso um impacto negativo na sociedade, tá? Apesar de muitos pontos nos artigos em que eu li, e eu li muito artigo para trazer esse vídeo para vocês, por isso que eu demorei 2 dias, tá? Por exemplo, fala-se de equidade e justiça desportiva. Não consigo enxergar dessa forma. Vou explicar por quê, tá? Integridade no esporte. Segurança e saúde. Aí sim eu acho que é muito mais do pai, da mãe, do embrião, do neném, enfim, do que fora do esporte, tá? Questões éticas de engenharia genética. Improvável que a gente dê um passo atrás nisso, tá? Influência nas percepções sociais, regulação e fiscalização. De coração, eu acho isso muito mimimi, tá? Vamos falar da equidade e justiça desportiva. Se você tiver um filho e esse filho nasceu azão, ectomorfo, com uma qualidade, uma valência voltada mais para o desempenho de um esporte como o tênis, por exemplo, que tem uma batida de um braço um pouco mais longo, tá? Uma perna, uma passada melhor, e você detectou isso desde cedo, o que impede dele ser pior de um embrião que foi modificado geneticamente para nascer para jogar tênis? Vamos lá. Vamos comparar 2 ícones do esporte hoje, Messi e Cristiano Ronaldo. Messi nasceu com talento. Cristiano Ronaldo teve que se desenvolver. Então, na verdade, o que a gente está falando dessa equidade e justiça desportiva está muito mais internamente na pessoa de querer se desenvolver. O Cristiano Ronaldo não tem o talento nato que o Messi teve. Mas muitos, e eu digo 50%, acham ele melhor que o Messi. Por quê? Porque ele buscou isso treinando, tendo uma vida completamente regrada e buscando melhorar a cada dia. Então, hoje ele está muito mais longevo dentro do esporte do que o próprio Messi. Tá? Então, vamos lá. Em termos genéticos, não concordo com a parte ética. Eu concordo que a ciência, sim, deve se evoluir. Agora, tem que dar uma estopada, porque não pode se ter vários Capitões Américas por aí. Tá? Então, vamos lá. Parte genética, ok. Passa a régua e vamos falar agora da realidade virtual. Sobre a realidade virtual, aí sim, eu acho que nações que têm um maior acesso à tecnologia e maior recurso para isso, sim, eles podem ter um desempenho melhor dentro do esporte. Vamos trazer uma tecnologia de altíssimo desempenho lá em 2006, 2010, 2013, tá? Nesse espaço de tempo. E você dá uma pessoa, e que muitos de vocês talvez não conheçam, e a grande maioria que gosta de futebol conhece, chamada Toni Kroos. Toni Kroos, meio campo alemão, que jogava no Bayern de Munique, nessa época que eu estou citando, e foi transferido para o Real Madrid. E tem uma batida de bola, assim, uma precisão. É um cara que faz gols que parece que ele está batendo, dando um passe para o gol. Tinha à disposição desse atleta um octógono cheio de pequenas portas, tá, em que acendia a luz e jogava uma bola. Então esse octógono jogava uma bola automaticamente para você, e ele ou dominava e tinha que tocar, ou bater de primeira, dependendo com uma velocidade, na porta do octógono pequena, que passava quase 2 bolas, ou seja, uma portinha redonda assim. Quando aquela bola, a porta acendia, ele tinha que girar o corpo e tocar naquela porta. E ali computavam-se acertos. Isso é precisão de passe, melhora de raciocínio, velocidade desse raciocínio, velocidade de visualização periférica, sabe? Então, ou seja, ali já era uma realidade virtual. Mas agora, muito mais evoluída, essa realidade virtual pode acontecer sim numa espécie de metaverso,
uma espécie de realidade virtual paralela, onde você desenvolve movimentos em que no dia a dia você não desenvolve, em que você cura lesões treinando. Você está lesionado aqui na realidade, na verdadeira realidade, tá? Na metafísica corpórea, tá? Nesta realidade, e está desenvolvendo um passe numa realidade virtual. Eu sinceramente não sei como que isso vai, aonde isso vai acabar. Não sei exatamente como isso vai acontecer, porque eu ainda defendo em que o treinamento físico, em que o treinamento presencial te traga maior perfeição. Até porque eu defendo em que as nossas técnicas, nossa neuroplasticidade, nossa evolução física, corpórea, seja defendida. E vou te explicar por quê. O maior medo de grande parte dos estudiosos sobre realidade virtual é que no futuro você tem uma realidade virtual, eu tenho, você está em casa, eu estou aqui, mas nós vamos assistir um jogo da Copa do Mundo sentado no mesmo sofá. Eu com o meu óculos, com o meu fone de ouvido, sentado aqui nessa cadeira, e você com o seu óculos e fone de ouvido sentado numa pedra ali na praça, nós vamos estar conectados no mesmo sofá, no ambiente que nós criamos, com a televisão que a gente criou, com o sofá que a gente quis, comendo o que a gente queria naquela realidade virtual. E aquela realidade virtual eu serei muito mais forte, muito mais seco, muito mais bonito e mais novo. Quando eu retornar para minha realidade fora dessa virtual, eu não vou mais me gostar, vou entrar em depressão. Eu, no máximo, eu vou retornar para tomar um banho comigo, vou voltar para minha realidade virtual, que eu vou estar morando numa casa maravilhosa, que eu vou estar sentindo cheiros maravilhosos, vou estar convivendo com pessoas que eu quero, da onde for, não tem barreiras. Ou seja, essa realidade virtual, quando eu deixar de existir para a realidade natural, eu não quiser nem voltar para tomar banho e comer, o que vai acontecer com o verdadeiro Diogo? Não vai existir. Tá? Ele vai morrer, obviamente. Tá? Então, eu não sei até onde vai parar, mas a junção dessa estratégia de modificação genética com a realidade virtual, se for combinada para um desempenho atlético e que a gente não perca a realidade da verdadeira realidade, eu acho que ela pode contribuir. Fora disso, eu acho ela uma preocupação. Tá? Então, fica aqui essa minha reflexão. Eu mais ou menos fui tão expresso diretamente em que eu abri tudo que estava dentro dessa caixoleta e dentro desse coração aqui, porque essa nova realidade, a virtual e a de mini Capitães Américas que vem por aí, pode ser muito legal, mas pode ser preocupante.